Eu sempre aprendo muito com a condição de saúde que o paciente traz para mim, e hoje a gente está aqui exatamente para poder conferir alguma dessas situações que são doenças raras na população. Meu nome é Juliano Martins, eu sou estudante de medicina aqui no Rio de Janeiro, então bora conferir aqui no vídeo. Uma matéria do Discovery. Brasil. Na comunidade isolada de Muquém, na região metropolitana de Fortaleza, a família Nascimento tem 2 bebês que precisam de atenção. Qual que é a doença, será? A neta de 1 ano e meio, Vicentina, que brinca com as galinhas no quintal. Ok. E sua tia Aldenete, que está observando. Nossa, uma região de extrema pobreza. Mas Aldenete não é um bebê. Por incrível que pareça, ela tem 31 anos. Se a gente for considerar que essa situação, a gente consegue observar que essa pessoa, ela tem a feição de... Parece uma criança, né? Tá no corpo de uma criança, mas ao mesmo tempo ela tem a feição de uma pessoa mais envelhecida, mais adulta. Isso é uma coisa muito curiosa e característica. Vamos continuar assistindo. Ela está aprisionada no corpo e na mente de um bebê. Esse caso é muito famoso aqui no Brasil. Aldenete sofre de um caso grave de hipotireoidismo congênito. Isso significa que ela nasceu com pouco ou nenhum hormônio da tireoide. Os hormônios da tireoide são responsáveis pelo nosso metabolismo. Se você não tem nenhum, irá hibernar como uma tartaruga no inverno. E é um hormônio que auxilia no crescimento. O corpo de Aldenete está em hibernação desde que ela tinha 2 anos. Ela não cresceu ou teve qualquer desenvolvimento mental desde então. Apesar de várias consultas no centro de saúde, só quando ela tinha 8 anos um médico finalmente diagnosticou seu problema. Infelizmente, ele disse que era muito tarde para qualquer tratamento. Se fosse mais cedo, conseguiria. A família foi informada que se Aldenete tivesse passado por um tratamento simples algumas semanas depois de nascer, ela estaria levando uma vida completamente normal. Se o bebê não for tratado, então, infelizmente, é certo que ele vai crescer com inteligência muito reduzida e com dificuldades de locomoção. Essa é uma síndrome extremamente rara no planeta inteiro. E se a gente for considerar, eu acho que aqui no Brasil a gente consegue encontrar alguns casos. Acontece justamente isso. A tireoide produz um hormônio que é muito importante para o nosso desenvolvimento, mas em pouquíssima quantidade. E aí a pessoa acaba tendo esse retardo no desenvolvimento, tanto mental como corporal. E aí ela acaba ficando com essas marcas ao longo de toda a vida. Crianças que são diagnosticadas logo assim que nascem, elas conseguem ter esses quadros revertidos. Então é sempre muito importante uma consulta ou acompanhamento com o pediatra logo assim que a criança nasce, para poder identificar logo de cara qualquer diferença e qualquer manifestação que possa não ser considerada normal. Bom, vamos ver qual é a próxima. Gêmeos nascidos em Roraima, e a gente consegue ver que isso dificulta muito até mesmo para questão de movimentação, de convivência, porque unidos pela cabeça, né? Passaram por 7 procedimentos e inclusive uma vez eu estava na USP de Ribeirão Preto e logo na semana seguinte que eu ia retornar ao Rio de Janeiro, eles iam operar um caso muito semelhante a esse. Não sei se é esse caso, mas... Ah não, esse foi feito no hospital em Londres. It's a near impossible task that requires a lot of preparation, a lot of thinking, a lot of planning. And when the final execution happens and you end up with 2 live kids that are making a good recovery, it's a great experience. And all of that was done by the team in Rio. It was an excellent team, exceptionally talented team. Dr. Gabriel, my counterpart in Rio, had been looking after those boys for 2 years with his team. Muito legal. A medicina aqui no Brasil é realmente fantástica e geralmente eles, para operarem isso, eles fazem até um modelo muito bacana. Logo assim que opera, seguem com a qualidade de vida normal, assim. Separados mesmo, continuam gêmeos, né? E essa é uma condição que acontece principalmente porque no momento de desenvolvimento do embrião, nas primeiras fases de desenvolvimento, of this type of surgery, perhaps 20 years ago it was felt that most of these surgeries were not possible. What we've shown now with our experience is that it is possible to undertake this surgery for a lot of the children, not all. There's certainly sets of twins that were referred and we declined to operate on them. But these kids we felt were separable with an acceptable level of risk. Muito bacana. Essa é uma condição que acontece principalmente porque no momento de desenvolvimento do embrião, de separação, eles não se separam completamente. E aí acaba que durante o desenvolvimento da gestação,
esses dois gêmeos eles são unidos. E também tem um caso muito interessante que aconteceu na Índia. Na Índia, na verdade, a gente tem uma série de casos de pessoas que nascem com os corpos unidos e geralmente esses casos eles não têm desejo de fazer a separação por uma questão religiosa, porque eles acreditam que eles podem ser a reencarnação de algum deus da cultura indiana. Então eles realmente, em algumas famílias, fazem a opção de continuarem assim ao longo de suas vidas. Inclusive na Índia também, há um tempo atrás, uns bons anos atrás, tinha uma criança que era um bebê fumante. Acho que a gente consegue ver até uma foto aqui. Olha, a gente consegue observar essa criança que também era uma criança obesa e também uma criança fumante. Era uma criança que tinha um vício em nicotina. Não sei muito bem o desfecho que teve essa história, mas se você souber, deixa um comentário aqui pra gente poder discutir um pouco sobre isso. Mas é um caso também muito interessante de se comentar, porque foi uma coisa que me marcou muito na época. Bom, vamos ver qual é a próxima. O problema da obesidade é denunciado no mundo inteiro e a condição afeta desde crianças a idosos. A obesidade é um problema muito sério. Na Índia, uma menina de 8 meses vem impressionando pelo tamanho. Shahat, apesar de ter nascido dentro do peso normal, alcançou 17 quilos. Nossa, ela é muito nova. Os pais realizam uma campanha para arrecadar dinheiro para resolver o problema. O bebê, que corre o risco de desenvolver uma série de doenças por causa do excesso de peso, precisa de ajuda médica imediata. Em 2016, um relatório da Organização Mundial de Saúde mostrou que pelo menos 41 milhões de crianças com menos de 5 anos estavam acima do peso ou eram obesas. E essa questão de saúde, principalmente de crianças, é muito grave porque isso faz com que ao longo do desenvolvimento, tanto da pré-adolescência como da adolescência, ao longo da infância inteira, isso possa se prejudicar muito ao longo da vida adulta, porque pode acarretar diversas outras doenças metabólicas, como hipertensão, a obesidade, que é o caso principal, problemas de colesterol, enfim, uma série de questões que vai vir a atrapalhar com toda certeza a vida dessa pessoa. É importante a gente também considerar que atualmente, o estilo de vida, né, a alimentação que essas crianças estão tendo, principalmente também pelo acesso à alimentação saudável, que é um ponto muito importante, principalmente aqui no Brasil, é uma questão que deve sim ser debatida sempre, porque isso é uma coisa que impacta muito negativamente quando, né, feita de maneira errada a vida dessas pessoas. Então, vamos continuar assistindo. A OMS fez recomendações para que os países de todo o mundo adotassem programas para reverter a tendência. Essa menina deve ter o quê? Uns 2, 3 anos? Então ela é realmente muito nova, muito nova. A obesidade é realmente um problema muito sério, que não é questão de estética, é uma questão realmente de saúde. É considerada pela OMS como um risco de vida, como uma doença metabólica. Então, realmente, as pessoas precisam considerar mais essa questão. É uma questão muito delicada, porque não é uma questão de autoaceitação, mas sim de saúde mesmo, sabe? É isso. E esse próximo caso que a gente vai ver aqui é um caso muito peculiar, que só tem 50 relatos aproximadamente ao redor de todo o mundo. É chamado de síndrome de Werewolf, ou também conhecido como síndrome dos meninos ou meninas lobo, pela característica facial que se apresenta. Essas pessoas elas têm um crescimento de pelo facial excessivo, que se assemelha a como se fosse um pelo de cachorro ou de urso. Isso acontece principalmente por uma questão no cromossomo 4, né, segundo os pesquisadores. Então, vamos assistir. Uma imagem impressionante. Aqui a gente consegue observar bem essas características, muito pelo facial. Um rosto que mal dá para ver. Esse caso, se não me engano, é na Tailândia, fora Mas do Brasil. quem é esta menina? Sim, ela. Por que ela é assim? No caso dela é bem exacerbado, né? A proliferação é muito É grande. tanto pelo que, para respirar, Net enfrentou 15 cirurgias no nariz. Porque se não cortar toda semana, ela fica sem respirar e sem enxergar. E ela é nova, né? Parece ter uns 12 É anos. importante escovar também as costas. São vários nozinhos. Impressionante. Mas mais no rosto. Isso ainda não é uma coisa muito bem esclarecida e que acomete principalmente essas características faciais, né, peculiares da pessoa. Então ela fica com essa aparência, ela pode ter o crescimento diminuído, ela pode ter confusões mentais, então é uma síndrome muito característica. Mas o que aconteceu com esta garota de apenas 11 anos? Como é o dia a dia dela? Ela abre um sorrisão, será que tem algum menino aí que ela gosta e a gente não tá sabendo? Quem será esse garoto? O que diz a ciência? Vamos ver. Existe solução? Os cabelos, eles nascem lá de dentro do ouvido. Aqui a orelha dela foi toda coberta
pelo pelo. Não é literalmente de dentro do ouvido, mas sim nessa Mistério região de que borda. desafia a medicina. É uma síndrome muito característica. Provavelmente não tem cura porque é muito rara, então essas pessoas acabam tendo que conviver com isso ao longo da vida. Mas a gente espera que ao longo do tempo, para todas essas doenças, a gente consiga tratamento eficaz, que seja muito certeiro. Para isso a gente precisa de ciência de verdade, acreditar nas publicações científicas e não as fake news. É isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram, já deixem um like, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para poder assistir os próximos vídeos. E se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também para a gente poder discutir sobre isso. E é isso. Um beijo e até o próximo. Tchau!